Olá, você que está conosco, é o Projeto Eureka, professor Geraldo chegando daqui a instantes com o tempo longo e muito bem aproveitado na biologia, no estudo da vida. Bom proveito e olha, tenha certeza, prepare-se bem para o vestibular, as provas chegando, 18 de novembro, o FPR, o EL na sequência. Então, bom estudo com a biologia e sempre acompanhe o Projeto Eureka. Um grande abraço a você. Meus amigos, que bom estar com vocês de novo. Fica tranquilo, a gente está chegando no final. Coisa quente que vai cair no vestibular, com certeza. Aqui o professor Geraldo e aí, meus amigos, onde a gente está sempre junto. O nosso assunto de hoje é parasitologia. Que nome feio, né? Não, mas tem muita coisa legal que a gente vai aprender, você vai matar a questãozinha que vai aparecer. Primeiro, eu vou dar uma dica para você. Busque as principais doenças causadas por vírus, por bactérias, protozoários e dos vermes, o que é causado por plateuminto e o que é causado por nematoda. Fica a tarefa de casa, hein? Nem vou contar todas aqui para você procurar. Repito, vírus, bactéria, protozoário, plateuminto, nematoda. É muito comum dar um rol das principais doenças e perguntar se é causada por um ou por outro dos que eu acabei de falar. A gente vai começar com a dengue. O Brasil está com medo de um novo surto de dengue no próximo verão. Então, cuidado, dengue é causada por vírus. Quem é que transmite? Quem é um agente transmissor da dengue? É um mosquito chamado Aedes aegypti. Bonito o nome, né? Aedes aegypti. É um mosquito pequenininho, fininho, escurinho. Onde que esse mosquito vive? Próximo ou dentro das residências. Só que tem um detalhe interessante, esse mosquito tem hábito diurno. Portanto, o perigo é durante o dia. E o que o mosquito faz da vida, enfim? Olha como ele gosta de reproduzir. Ele sempre coloca seus ovos no local que tenha água. Então você tem que tomar muito cuidado com água parada, lagos ou qualquer objeto aí na sua cidade que tenha água reservada. A gente tem que tomar muito cuidado, repito, com isso. Ah, professor, e daí quais são os sintomas? O período de incubação, viu que nome eu falei, cara? Período de incubação. O que é isso? É o tempo que leva entre o indivíduo que contraiu o vírus apresentar os primeiros sintomas. Então, esse intervalo de tempo entre a contaminação e os primeiros sintomas, repito, período de incubação. É só de alguns dias, hein? Olha, o que acontece então? Uma febre súbita. De repente vem uma febre muito alta, dor muito forte, generalizada nos músculos e articulações ósseas. Por isso que o pessoal chama quebra-ossos. O corpo fica todo manchadinho. Pode aparecer também fotofobia, lacrimejamento, dor de garganta e pode aparecer até uma hemorragia nasal. Agora, normalmente a dengue clássica, esses são sintomas, em questão de 7 dias eles vão parando gradativamente. Ah, morre gente de dengue clássica? Sim, desde que o indivíduo esteja debilitado por algum motivo ou subnutrido, né? Portanto, é perigoso. Oi, a dengue hemorrágica. Então, veja bem, nós temos 4 tipos de vírus que provocam a dengue. Se você contrair um deles, evidentemente que fica imune contra ele, mas não contra os demais. Se você contrair uma das demais, pode ser que tenha uma dengue clássica, a que eu falei, mas pode migrar para uma dengue hemorrágica. E o que vai acontecer agora? Você vai ter uma queda muito grande no número de plaquetas. Você lembra que a gente até já falou disso? Plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Você tem aí em torno de 350 mil plaquetas por milímetro cúbico. Cai abaixo de 100 mil. Há uma vasodilatação, por isso você perde muito líquido. Aí o médico manda você beber bastante água em caso de dengue hemorrágica. E ao perder esses líquidos, os vasos ficam muito frágeis, você começa a ter rompimento de capilar, você tem uma queda de pressão. E essa queda de pressão pode levar, inclusive, a morte por um choque. Ora, e o que faz então? Beber bastante líquido. Veja como são os índices.
30% a 40% das pessoas que adquirem dengue hemorrágica e que não têm tratamento vão a óbito. Das que têm tratamento conveniente, 5% ainda vai a óbito. E como é que a gente trata? Não existe tratamento contra a dengue, existe tratamento sintomático, contra os sintomas. Um deles, repito, ingestão de bastante líquido para você repor os líquidos perdidos. E como é que a gente evita? Evitar dengue, ou qualquer doença, hein? A gente chama de profilaxia. Ó, que nome bonito, profilaxia. Anota aí, o que é profilaxia? É o conjunto de medidas para evitar ou restringir o alastramento de uma doença. Então, se você souber como é que pega, você sabe como evita. Ora, como eu faço para evitar a dengue? Fundamentalmente combatendo o transmissor, que é o mosquito Aedes aegypti. E criando dificuldade para sua reprodução, considerando que ele precisa de um ambiente aquático. Portanto, cara, na sua cidade tem que começar uma campanha de acabar com água parada em tudo que é lugar. Remover água parada. A gente dificulta a reprodução do mosquito, lembra que depois ele vai viver perto de casa e acaba entrando na sua casa. Outro detalhe, quem viver perto de represa, e aqui no Paraná nós temos, de rios, usar a telagem na habitação, exatamente para evitar que ele entre e depois acabe contaminando algum exemplar aí da sua família. Assim, a gente evita a dengue. Como? Criando dificuldade para a reprodução do mosquito. Gente, guerra a água parada, pneu, qualquer tipo de vasilhame. Agora que você já sabe como evita a dengue, vamos falar de uma outra doencinha que está aparecendo aí, o pessoal voltou a comentar. Febre amarela. Quem causa? Vírus. Ai, como é que a gente contrai? Lembra do mosquitinho Aedes aegypti? Ele mesmo, através da picada do Aedes aegypti. Essa é uma doença que tem um período de incubação, lembra dele? 4 a 5 dias. Aí aparece uma febre alta, cansaço, calafrio, cara treme, um monte de frio com essa febre muito alta. Pode aparecer uma bradicardia, depois o coração começa a bater mais lentamente. Outros sintomas, náuseas, vômitos, dor muscular generalizada, só que aí dá uma aparente melhora. E quando ela volta, ataca o fígado e pode inclusive ter nefrite, aí pode vir depois vômito, diarreia, até inclusive vômito com sangue. Mas veja bem, o que principalmente o vestibular vai cobrar, ela ataca o fígado. Aí o que o fígado faz? Uma coisa importante. O fígado é um dos órgãos mais importantes que você tem. Ele libera pigmentos biliares. Esses pigmentos biliares, bilirrubina e biliverdina, é que dão aquela cor natural das fezes. Lembra que as fezes têm uma cor marronzinha. Todo cidadão do mundo, meu amigo, antes de dar descarga, sempre dá uma olhadinha estratégica. E é importante isso, sabe por quê? Dá para fazer um monte de diagnóstico olhando a cor das suas fezes. Ele para de eliminar porque está afetado. Aí vai para onde? A pele, acumulando pigmento biliar na pele, fica aquela pele amarelada, fosca, e esse sintoma caracteriza o que nós chamamos de ictirícia. Guarda bem isso, em se falar em febre amarela, vai falar em ictirícia. Por outro lado, se o pigmento não está indo para o intestino, o que acontece? Você fica com as fezes claras. Ora, também não há tratamento viral nesse caso. Há o quê? Um tratamento sintomático. O indivíduo vai ter que descansar e tal e cuidar dos sintomas da febre amarela. Como é que a gente evita? Novamente combate ao mosquito, que você já sabe como combate o Aedes aegypti. Se você viajar para uma região que seja endêmica, como por exemplo lá para algumas regiões de Minas Gerais, existe uma vacinação. Cuidado em termos de vestibular. Tem vacinação. Você vacina 10 a 20 dias antes da viagem e, meu amigo, boa viagem. Cuidado com o pessoal, por exemplo, que vai fazer trilha ecológica. Se perguntarem por que estão ocorrendo casos urbanos, não só em relação à febre amarela, como outras doenças, é exatamente porque com o desmatamento, esses animais têm migrado para centros urbanos, provocando doenças nesses centros. Daqui a pouco, mais um pouquinho.
Meu menino, minha menina, que bom que vocês estão aí de novo. Vamos continuar mais uma doencinha. Pensa que eu não vi? Você foi lá, bebeu uma aguinha, fez um xixi, soltou até um punzinho básico, né? Agora, malária. Vamos ver duas doenças causadas por protozoários extremamente importantes. Só para você ter uma ideia, há em torno de 500 milhões de pessoas infectadas com malária no mundo. No Brasil são 500 mil casos novos por ano. Qual é a região endêmica onde a malária é bem forte? Lá na região amazônica. Quem causa um protozoário, atenção, esporozoário, chamado Plasmodium. Os dois mais importantes são Plasmodium vivax, que causa uma febre chamada Tecam benigna, e o Plasmodium falciparum, que causa uma febre chamada Tecam maligna. Você já está esperto, né? Não se pode falar em malária sem falar desse acesso febril, que é a característica fundamental dessa doença. Agora, quem transmite? Um mosquito, chamado popularmente de mosquito prego, do gênero Anopheles. Por isso, muitas vezes cai no vestibular, ou anofelino, mas lembra um detalhezinho, só a fêmea, hein? Só a mosquitinha, só o anofelino fêmea é quem transmite. Um dado importante, tanto para a malária quanto para a doença de Chagas, é qual é a forma infestante. Então, como ocorre a contaminação? Através da picada do mosquito. Elimina gotículas lá de saliva contendo uma forma chamada esporozoito. Então, imagine só um mosquitinho vai lá se alimentar do sangue de alguém saudável e, se ele estiver contaminado, libera os esporozoitos. Para onde eles vão? Inicialmente para o fígado. Em caso de malária, você vai lembrar que tem 2 ciclos na gente. Passa algum tempinho no fígado, a gente chama de ciclo pré-eritrocítico, onde vai ocorrer multiplicação do Plasmodium. Após algum tempo, eles são liberados na corrente sanguínea, na forma chamada merozoito. E agora, para onde vai o merozoito lá no sangue do pessoal? Entrar na hemácia. E vai proceder também uma reprodução assexuada no interior da hemácia. É por isso que a febre ou dura 24 ou 48 ou 72 horas, o intervalo entre um acesso febril e outro. Por quê? Porque é o tempo de reprodução do plasmódio no interior das hemácias. Dado esse tempo, há um estouro dessas hemácias com a liberação de um monte de novos protozoários. Quando as hemácias estouram, eles são liberados, liberam uma substância chamada hemozoína. Ela é responsável pelo acesso febril. Então você imagina que a pessoa perdendo tanta hemácia assim, vai se tornando anêmica e fraca. Esse acesso febril é violento, vai rapidamente lá a 40, 41 graus, um calafrio, o sujeito treme um monte. Depois que passa esse acesso, vem uma sudorese intensa, aquela onda de calor, o cara sua. Ou seja, terminado o acesso febril, ele está extremamente fraco. Agora, você imagina que daqui a 48 horas, no caso da febre Tecam, outro acesso desse. É claro que se não cuidar, esse indivíduo vai a óbito. Esse ciclo na hemácia chama ciclo eritrocítico. Você está lembrado? Ó, fígado, primeiro, pré-eritrocítico, porque a hemácia é chamada de eritrócito. No sangue, ciclo eritrocítico. Aí como é que passa para o mosquito? Você imagina que algumas dessas formas do plasmódio, que nós chamamos merozoítos, eles entram em algumas hemácias e não se reproduzem. Se transformam numa forma que a gente chama de gametócito. Então, se o mosquito vier pegar o sangue de alguém que está com a doença e levar esses gametócitos, eles amadurecem lá dentro do mosquito e na parede gástrica do mosquito, uma forma se funde à outra, ou seja, ocorre uma fecundação, porque um faz o papel de gameta masculino, o outro gameta feminino. Em seguida, há uma reprodução assexuada, onde há fragmentação do núcleo e produção de vários esporozoítos que vão migrar para as glândulas salivares. E agora o mosquito está pronto de novo para passar para outra pessoa. Agora veja, dentro do mosquito tem reprodução sexuada e assexuada do plasmódio. No homem, só assexuada. Por isso,
O mosquito é considerado hospedeiro definitivo e o homem hospedeiro intermediário pro Plasmodium. Ah, tem tratamento? Tem vários tratamentos e principalmente a base de quinino e seus derivados. E como é que faz a profilaxia, professora? Ora, combatendo fundamentalmente o mosquito. É claro, você vai usar também telagem de habitação, etc., né? Dessa forma a gente combate a malária, que é um dos grandes males do Brasil e da África, inclusive. Lembra, 500 milhões de contaminados no mundo. Gente, mais rapidinho os dados aí de uma outra doencinha que o pessoal cobra muito. Trypanosomia americana. Nossa, que palavrão! Não, doença de Chagas. Vejam, doença de Chagas, Trypanosomia americana. Quem é que causa? Um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, que é um flagelado. E quem é que transmite? Quem transmite é um percevejo do gênero Triatomídeo, ou triatoma, principalmente Triatoma infestans, que o pessoal chama de barbeiro, mas em outras regiões, chupão, chupança, rondinha, como preferir. Agora vejam bem, como que o barbeiro transmite? Através das fezes. Lembra que ele tem mais ou menos esse tamanho, ele vai lá pegar o sangue, mas ele defeca enquanto ele bebe sangue. E fezes de barbeiro não é um negócio desse tamanho, né? Então coça o local e a pessoa, ao coçar, se tiver contaminado, a forma infectante entra pelo local da picada. Lembra que se for mucosa, pode entrar sem que seja o local da picada. Qual é a forma infestante? A forma infestante é o Trypanosoma metacíclico. Vai para o sangue, inicialmente vai fazer uma febre, vai fazer um ataque cardíaco. Se fizer a doença, são 3 etapas. A primeira é essa de penetração, uma dermatite. Se a penetração for pela mucosa ocular, depois de uns 7 dias, incha a pálpebra. A gente chama de blefarite bipalpebral, ou sinal de romanha. Portanto, é um dado bem tranquilo para fazer o diagnóstico. A segunda etapa da doença, normalmente é sintomática, dura um tempão, morre qualquer outra coisa menos isso. Se chegar na terceira etapa, ela é letal, a não ser que faça um transplante de coração, mas vai afetar o miocárdio, faz uma miocardite, resultado, uma insuficiência cardíaca e a morte. Como é que evita? Lembra que o barbeiro, ele nem gosta muito do nosso sangue, ele prefere outros animais. Só que o pessoal marca bobeira, você tem casa de pau a pique, colchão de palha furado, ele acaba fazendo um ninho na residência. Chega à noite, o camarada fecha toda a casa e vai dormir. Ele encontra, porque ele tem hábito noturno e é hematófago, ele sai para beber o seu sanguinho à noite, não tem como sair, encontra o pessoal por ali e faz a festa com o pessoal mesmo. Por que é barbeiro? Porque normalmente a pessoa se cobre e fica com a face descoberta. Agora, se você dormir peladão e sem coberta, ele não tem preconceito, quando ele parar, azar o seu. Portanto, essa é a principal forma profilática, evitar com que esse animal faça um ninho na residência. Por exemplo, construindo casa de alvenaria. Meu amigo, nossa, eu estou torcendo. Essas doenças são quentíssimas. Boa prova, estuda bem. Na próxima aula a gente volta com outro assunto. Um abração para você.